Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência por aqui, né? Mais um dia tendo a sua audiência, tendo a sua companhia. É sempre uma honra pra mim ter você aqui. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 22 de abril, terça-feira de pós-feriado, né? Pós-feriado prolongado. Então, muita gente vai estar voltando à sua rotina hoje. Muita gente vai estar voltando de viagem, voltando aí do seu merecido descanso hoje. E, enfim, aqui a gente não parou, né? Aqui o trabalho não parou. Trabalhamos no feriado. No caso, eu trabalhei, né? Trabalhamos, parece que é uma baita equipe. Não. Equipe de um homem só, né? É o famoso time de um homem só. Eu sou o... Como eu posso dizer? Eu sou o Trae Young, né? Dos canais de basquete do YouTube. Porque eu tô isolado. Sou só eu no time. Trae Young que... Coitado, né? Segue uma ilha em Atlanta, né? Segue sendo uma ilha em Atlanta. Meu Deus do céu. O nosso querido Calvo sofre demais. Como sofre o nosso querido Calvo? Enfim. Que talvez possa sair, hein? Sei não. Eu acho que o Trae Young, a cada dia que passa, tá mais perto de forçar uma troca. Eu ficaria bem de olho na situação do Trae nessa off-season. Com o Orlando Magic aí precisando de armador. Sei lá, hein? Sei lá. Mas enfim, isso aqui é papo pra depois. Vamos aqui focar no que tá rolando agora, que é o quê? Os playoffs, né? Os playoffs estão acontecendo. Tivemos, né, mais uma rodada, mais um dia de jogos, né, maravilhosos. Segunda-feira foi muito boa, tivemos dois excelentes embates. Detroit empatando a série contra o Knicks, conseguindo sua primeira vitória em playoff depois de quase 20 anos, né? A última foi em 2008. Então uma vitória importantíssima para esse time do Pistons. E o Clippers conseguiu também empatar a série contra Denver, consegue roubar o mando de quadra do Nuggets, vai para Los Angeles com uma vitória na mala, né? Vitória gigante, vitória com assinatura de Kawhi Leonard. Então, tivemos dois ótimos jogos, vou comentar um pouco sobre os dois. Não vou me estender tanto, porque eu já fiz vídeo, né, falando sobre os dois jogos, mas eu vou dar, né, uma passada por cima. Teremos o vencedores e perdedores dessa segunda-feira. Vou separar aqui os personagens que venceram e que perderam na rodada de segunda. Vou também comentar sobre os jogos dessa terça. Teremos 3 jogos nessa terça-feira, 3 jogos importantes. Lakers joga, né, buscando o empate, buscando se recuperar da surra que tomou. Assim como o Memphis também vai tentar dar uma resposta depois da sapecada de 51 pontos que eles tomaram no jogo 1. Vai ter o Bucks tentando se recuperar da derrota no primeiro jogo. O Bucks que terá Damian Lillard, ao que tudo indica. Terá Damian Lillard. Então teremos 3 jogos excelentes nessa terça. Vou comentar sobre os 3. Vou falar um pouquinho sobre alguns ajustes que eu faria se fosse né, o Doc Rivers, se fosse o J.J. Redick e se fosse o nosso querido Thomas, técnico do Memphis. Vou tentar me colocar no lugar dos 3 e dar o meu ponto de vista sobre ajustes que eu faria para tentar empatar essas respectivas séries. Tem também uma matéria não, né, mas uma notícia, né, uma pesquisa que saiu hoje que eu quero trazer para vocês, que é uma pesquisa que foi feita entre os jogadores para decidir quem que é o jogador mais superestimado da NBA, na opinião dos jogadores da NBA. É uma pesquisa que sempre é feita pelo The Athletic e sempre rende muita discussão, né? Então eu vou comentar também sobre essa pesquisa. Eu acho que é basicamente isso. Deixa eu ver se saiu mais alguma coisa, mais alguma informação. E aí eu já trago aqui também pro programa de hoje. Deixa eu ver. Não saiu mais nada. Então, o programa de hoje vai ser basicamente isso. Vou começar falando sobre os jogos de ontem e aí a gente segue aí na resenha. Antes de começar, aquele pedido de sempre, né? Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha o conteúdo com a galera, que é sempre legal para difundir, né, a palavra.
Meu nome é Luiz Fernando, esse é o Switch TV Show. Vamos começar, roda a vinheta e bora! Passou um gole aqui no café, né? Ô, cafezinho não tem jeito, mano. Cafezinho é bom demais, ainda mais o cafezinho da mamãe, né? Tô aqui na casa dos meus pais. O cafezinho da mamãe é diferente, não tem jeito. É muito diferente. Meu café é bom, tá? Modéstia à parte. Meu cafezinho é bom, mas o da mamãe tem aquele algo a mais. Tem aquele algo a mais, não tem jeito. Enfim, vamos aqui começar então falando sobre os jogos de ontem, né? Tivemos 2 jogos rolando na segunda-feira. Tivemos o jogo 2 de Pistons e Knicks e também de Denver e Clippers. Ambas as séries ficaram empatadas, né? Detroit venceu a equipe do Knicks por 100-94. Grande vitória de Detroit num jogo que durante a maior parte foi muito bem controlado por parte do Pistons, né? Durante os 3 primeiros quartos, Detroit foi bem superior, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva, com o Cade Cunningham fazendo um grande jogo, um grande primeiro tempo do Cade. Só que no quarto período as coisas deram uma desandada. Assim como aconteceu no jogo 1, onde Detroit foi melhor nos 3 primeiros quartos e se perdeu completamente no quarto período, ontem rolou a mesma coisa. Detroit foi bem melhor nos 3 primeiros quartos, Knicks com uma dificuldade tremenda em criar, em finalizar, em achar bons arremessos. Só que aí no quarto período, o Pistons meio que, né, perdeu o controle do jogo, né? Começou a cometer muito erro, começou a errar coisa boba. E o Knicks, mesmo não jogando bem, foi se aproveitando. Jalen Brunson fazendo de tudo pra pontuar, né? Arrumando falta, cavando falta, conseguindo arremesso difícil. E aí nessa o Knicks foi tirando a desvantagem, chegou a empatar em 94-94. E aí parecia que ia dar merda pro Pistons de novo, mas não deu. Né? No final ali, faltando menos de 1 minuto, o Dennis Schroeder achou uma bola de 3 espetacular, que colocou o Pistons na frente. E faltando 8 segundos, depois de Mikal e o próprio Brunson errarem alguns visuais bem limpos, né? Desperdiçarem alguns visuais bem limpos, o Schroeder foi lá pro lance livre, conseguiu converter e matou a partida. Schroeder, importantíssimo pra vitória de ontem, tá? Importantíssimo. A gente vai falar bastante sobre o Cade. Ele tá sendo muito elogiado e merecidamente. O Cade fez um jogo absurdo de 33 pontos, 12 rebotes. Uma atuação espetacular. Mas o Dennis Schroeder foi crucial, mano. E assim, claro, eu sou suspeito pra falar do Schroeder porque vocês sabem que eu sou muito fã do cara. Eu talvez seja o maior fã do Dennis Schroeder na face da Terra. Me arrisco a dizer isso. Eu sou muito fã do Schroeder. Mas muito fã. Tanto que eu tenho uma montagem aqui que é maravilhosa. É uma das minhas favoritas, ó. Ver se consigo mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Eu pedi pro chat GPT criar uma arte né, do meu maior sonho. Falei, chat GPT, faça uma arte do encontro dos meus sonhos. E aí ele fez essa arte aqui, né? Que não tem jeito. Esse é o encontro dos meus sonhos. No dia que eu encontrar este cidadão e tirar essa fotinha, fazer essa foto ser real, será um dos dias mais felizes da minha vida. Não tem jeito. Eu sou muito fã do Schroeder. Sou muito fã. Pô, essa arte ficou pica, não? Pô, dá pra colocar até como capa do Facebook, pô. Capa do Facebook, olha aqui. Pô, tá de brincadeira, muito foda. Tá maluco. Tá maluco. Mas enfim. Pô, essa arte ficou muito da hora. Tá maluco. Mas, cara, eu sou muito fã do Schroeder. Mas não é que... Eu não tô falando que ele foi importantíssimo só porque eu sou fã dele. Porque realmente, cara, ele foi de uma importância extrema. A bola que ele matou no final e tal foi crucial. E o jogo em si dele, né? 20 pontos no jogo, vindo do banco. Errou algumas coisas, né? Ali no quarto período, errou. Mas ele compensou. Foi importantíssimo pra vitória. Uma vitória que empata a série, né?
Detroit vai pro jogo 3 em casa com 1-1 na bagagem, o que é um cenário maravilhoso. Poderia ser até melhor se não tivesse aquele apagão no último quarto do jogo 1. Detroit poderia muito bem ir pro jogo 3 com 2-0 na mala, o que seria espetacular. Mas 1-1 também é uma campanha boa para ir pro jogo 3, ainda mais que o ambiente pro Knicks no jogo 3 vai ser absurdamente hostil. Absurdamente hostil. Vai ser a volta do Pistons jogando em casa no playoff, coisa que não acontecia há anos. A torcida do Pistons tem tudo, né? A promessa é de uma festa enorme, uma festa absurda, e o Knicks com uma derrota na mala. Uma derrota em casa na mala. Então, o ambiente pro jogo 3, cara, vai ser duríssimo pro Knicks, cara. Vai ser bem complicado, e o Pistons com a moral lá em cima. Vencendo no Garden, quebrando um jejum de quase 20 anos sem vencer no playoff. Mano, o jogo 3 vai ser uma doideira, mano. O jogo 3 vai ser uma doideira. Assim como o jogo 3 de Clippers e Denver também vai ser espetacular, né? O Intuit Dome, que foi um dos locais mais difíceis, né, para os visitantes jogarem aí durante a regular, cara, promete estar pulsante, né, no jogo 3. Ainda mais depois do jogo 2 que o Clippers fez ontem. Uma vitória gigante por 105-102. Um jogo pegado, um jogo duro. Um jogo onde Denver, na minha opinião, jogou melhor do que jogou no jogo 1. Tá? Claro, teve a questão dos turnovers, que 20 turnovers é muita coisa. Errou muito. O próprio Jokic errou bastante no jogo de ontem, apesar de ter metido o triple-double. Foram 7 turnovers do Jokic, se não me engano. 7 ou 8? Foram 7. Exatamente, foram 7 turnovers, então teve a questão dos erros aí. Mas pra mim, bola jogada e até em questões de organização tática, eu achei o Denver ontem melhor do que no jogo 1. O problema foi que ontem teve um fator que não teve no jogo 1, que foi o fator playoff Kawhi. O Kawhi fez um bom jogo 1, tá? Fez um bom jogo 1, só que o Kawhi ele errou muito no jogo 1. E pra mim foi muito por orientações do Tyronn Lue. Eu até critiquei depois do jogo 1 o fato do Kawhi ter sido utilizado várias vezes como o playmaker primário do time. Eu sei que o Kawhi nos últimos anos ele evoluiu muito como passador, como criador de jogo, mas não é a melhor versão do Kawhi. A melhor versão do Kawhi é o Kawhi finalizador. É o Kawhi cestinha. É o Kawhi ali pra finalizar a jogada e não pra começar, não pra criar, né? Só que aí no jogo 1, Tyronn Lue acabou utilizando muito o Kawhi como playmaker primário, principalmente nos momentos onde o Harden estava no banco. E isso acabou dificultando a vida dele, porque ele teve que lidar com muitas dobras. E aí ele acabou cometendo muito turnover. Foram 7 turnovers do Kawhi no jogo 1. Então no jogo 1 a gente não viu a melhor versão do Kawhi. Ontem sim. Ontem a gente viu a melhor versão do Kawhi. Ontem a gente viu o Kawhi finalizador, o Kawhi cestinha, o Kawhi imparável, né? Eu falei ontem, no pós-jogo, a sensação que eu tive ontem foi de ver o Kawhi de 2019. Aquele Kawhi frio, aquele Kawhi decisivo, aquele Kawhi incapaz de errar um arremesso. O Kawhi terminou o primeiro tempo de ontem com um arremesso errado, cara. Um arremesso errado. Ele fechou o jogo com quase 80% de aproveitamento, mais de 90% de true shooting. Foi um jogo inacreditável do Kawhi. E aí, tendo esse fator playoff Kawhi, o Clippers conseguiu a vitória 105-102. Kawhi Leonard com 39 pontos, uma atuação brilhante e sendo o cara do clutch, né? Matou aquela bola, né, na cara do Aaron Gordon ali no final, que colocou o Clippers 3 pontos na frente. E foi ele que forçou o turnover do Jokic ali no fim. E foi ele que contestou o Jokic na última posse. Então o Kawhi ontem, cara, ele foi decisivo em todas as áreas do jogo. Controlou os turnovers, achou ainda 5 assistências. Soube explorar as blitz que o Denver mandou em cima dele.
Então, cara, foi uma atuação completa do Kawhi e uma atuação nível 2019, mano. Uma atuação nível 2019. Absurdo que ele jogou. E a vitória do Clippers foi gigante, mano. Gigantesca. Vai pra Los Angeles com uma vitória na mala. E essa série, mano. Essa série tem tudo pra ser Pra ser talvez a melhor série do playoff. Eu ainda tô muito hypado com Houston e Warriors. Ainda acho que essa série vai ser absurda. Mas Denver e Clippers, nesse momento, cara, é a série que tá entregando o melhor basquete, mano. O melhor basquete do playoff tá sendo nessa série. Tá sendo nessa série, né? Então, baita confronto, baita jogo e vitória absurda de Los Angeles. Absurda, cara. Jogou muito bem. É, claro, ainda tem coisa a melhorar. Os dois times têm muito a melhorar, né? Clippers tem que melhorar muito a questão da produção vinda do banco. Bogdanovic tá muito mal na série. Muito mal. É um ponto que tem que melhorar. Norman Powell também tá jogando bem mal. Ontem até que ele foi melhorzinho, mas muito longe do que ele jogou na regular. Então tem esses pontos pro Clippers consertar. Denver tem que melhorar a parte defensiva, apesar de que ontem eu achei que o Denver fez um bom trabalho na defesa, mas dá pra melhorar. O Denver tem que parar de desperdiçar a chance também. Ontem o Aaron Gordon, ali no final, teve um caminho livre para uma dunk. Ele errou uma dunk que não dá pra errar. Ainda teve o turnover do Michael Porter no final também, onde ele não segurou a bola direito. Fora também a questão do Jokic, que também ontem teve um jogo bem errático. Mas aí eu coloco muito também na conta do cansaço dele. Né, o Jokic, ele não... Se não me engano, ele não saiu no segundo tempo. Não saiu de quadra no segundo tempo. E por quê? Porque toda hora que ele sai, o Denver cai. Aconteceu isso no jogo 1, aconteceu ontem no segundo quarto. Então, isso é algo que tem que ser melhor. Ontem uma coisa que o Jokic acabou sofrendo muito foi com a marcação que o Clippers executou. O Clippers congestionou ali o garrafão de uma forma que obrigou o Jokic a jogar muito mais no perímetro. E beleza, o cara é absurdo, ainda matou 4 bolas de 3, conseguiu produzir bem. Só que a gente sabe que o melhor Jokic é o Jokic no garrafão. É o Jokic usando a gravidade dele no garrafão e gerando oportunidades para todo mundo ao redor dele. E ontem ele não conseguiu fazer tanto isso pela boa marcação que o Clippers executou. Tanto que, beleza, distribuiu muitas assistências, mas errou também muito passe. Errou em algumas leituras pelo cansaço e pela marcação do Clippers também. Então, os dois times têm muito a melhorar ainda, tem margem para melhorar, mas o que eles já apresentaram, para mim, já é o melhor basquete do playoff até o momento. É absurdo, cara. Um duelo tático muito bom, os dois treinadores fazendo um bom trabalho. No primeiro jogo, o David Alderman fez excelentes ajustes no intervalo, melhorou muito o time depois do intervalo. Nesse jogo, o Tyronn Lue cara, o Tyronn Lue fez um trabalho muito bom ontem, cara. Uma defesa sólida, o ataque jogando do jeito que tem que jogar, com o Harden comandando as ações, com o Kawhi estando ali pra finalizar, né? Uma outra coisa que eu acho que o Clippers tem que talvez prestar um pouquinho mais de atenção é na questão de ficar deixando o Westbrook toda hora livre. Eu entendo por que o Clippers faz isso, tá? Porque realmente o Westbrook não é um cara que você... Sim, o Westbrook hoje, livre no perímetro, ele não te passa tanto medo. Porque você sabe que o arremesso não é lá o forte do Westbrook. Só que nesses 2 primeiros jogos, o Westbrook ele tá punindo muito isso. Ele tá punindo a liberdade que o Clippers tá dando pra ele. Ontem, ele matou bolas importantíssimas no final do jogo, assim como ele fez no jogo 1 também. Então talvez esse seja um ponto pro Tyronn Lue melhorar pro próximo jogo. Talvez não deixar o Westbrook tão livre assim. Eu entendo, de vez em quando, pagar alguns arremessos pro Westbrook. Ok. Mas talvez seja o momento de, tipo, meio que respeitar um pouquinho mais o Westbrook. Porque ele tá matando bola, cara. Ele tá matando bola, né? Enfim, são coisas que eu acho que vão ser ajustadas no decorrer da série. Mas o ponto é, o que os times estão entregando até o momento já torna essa a melhor série dessa primeira rodada. Tá sendo fantástica e ontem foi mais um jogo incrível e o Kawhi, ele é um monstro, tá? O Kawhi, ele é um monstro de jogador. Que absurdo, mano. Que absurdo. Então,
Esses foram os jogos da segunda. Foram os 2 jogos de ontem. E aí, cara, indo aqui pro nosso vencedores e perdedores, né, o vencedores e perdedores da rodada, eu vou começar... Hoje eu vou começar diferente, hoje eu vou começar com os perdedores. Normalmente eu sempre começo com os vencedores, né? Hoje eu vou com os perdedores. O primeiro perdedor pra mim, cara, é o Towns. Towns, ele fez um ótimo jogo 1, jogando muito bem, sendo muito importante naquela run de 21-0. Mas ontem o Towns fez um jogo muito fraco, cara. Foi um dos piores jogos do Towns em playoff, tá? Um dos piores jogos dele. Eu até vi uma estatística sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? O que é que eu tinha visto? Aqui. Ó. Ontem foi a primeira vez na carreira do Towns onde ele terminou um jogo de pós-temporada sem cobrar nenhum lance livre, cara. O Towns ontem terminou o segundo tempo zerado. Zerado. Ele só tentou 3 arremessos no segundo tempo, cara. 3 arremessos. O Towns terminou o jogo com 10 pontos, mano. 5 de 11 no field goal. Plus minus de menos 10. Mano, foi um jogo muito ruim do Towns. Muito ruim. E eu entendo que tem a questão tática. Realmente ontem, taticamente, o Knicks estava muito mal, muito desorganizado, criando pouquíssimas situações pro Towns. Né? Ontem o Knicks, cara, vamos falar a verdade, o Knicks só produziu ontem no ataque pelo Jalen Brunson. E aí você vai criticar, falando que não, o Brunson ficou cavando falta o jogo inteiro. E de fato, ele cavou muita falta. Mas se não fossem as faltas cavadas por ele, o Knicks não tinha produzido, cara. O Knicks produziu ontem só por conta do Brunson. E, assim, querendo ou não, mesmo tendo os problemas táticos, mano, faltou um pouco mais de iniciativa por parte do Towns. Faltou um pouco mais de agressividade. Então eu coloco o Towns como um perdedor, pelo péssimo jogo que ele fez. Thibodeau, pra mim, é um perdedor também. Thibodeau ontem fez um trabalho muito ruim, não soube ajustar o time. Tomou nó tático do Bickerstaff, principalmente no primeiro tempo. Assim, a facilidade com que o Cade Cunningham conseguiu gerar confrontos favoráveis pra ele foi um absurdo, cara. Assim, um absurdo. Toda hora o Cade Cunningham criava uma situação contra o Brunson, uma situação como contra o Cameron Payne, sabe? Toda hora, mano. Toda hora. Então, Thibodeau ontem, pela falta de ajustes, pra mim sai como perdedor. E eu já falei, Thibodeau está caminhando pra virar um Doc Rivers. Ele tá caminhando a passos largos pra virar um Doc Rivers. Eu gosto muito do Thibodeau na parte defensiva. Acho ele, em termos defensivos, um dos melhores técnicos da liga. Eu gosto muito da forma como ele gere o vestiário. O vestiário gosta muito do Thibodeau. Os jogadores estão com ele. Mas isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Você precisa ter repertório. E o Thibodeau não tem mostrado repertório. Não tem mostrado repertório. Então, eu coloco o Tibbs também como perdedor, tá? Entra aqui na lista. Assim, eu vou colocar... Querendo ou não, eu vou colocar o Jokic como perdedor pelos erros que ele cometeu, cara. O Jokic ontem errou muito, mano. E assim, eu não coloco ele como culpado pela derrota. Pra mim, o culpado da derrota do Denver foi o Kawhi. O Kawhi foi o culpado pela derrota, tá? Mas querendo ou não, 7 turnovers é muita coisa, mano. É muita coisa. Aquele turnover final foi total erro de leitura junto com cansaço. Né? Aquele passe que o Kawhi interceptou foi um passe muito mal feito pelo Jokic. E não era aquele passe que ele tinha que fazer. Foi uma tomada de decisão equivocada. Então, mesmo com o triple-double e mesmo ele conseguindo produzir em meio a uma marcação muito boa, eu coloco o Jokic como perdedor, tá? Assim como eu vou colocar o Gordon e o Michael Porter. O Gordon, ele fez um jogo abaixo em relação ao primeiro jogo. O primeiro jogo dele foi bem melhor do que o jogo de ontem. Mas o fato de eu colocar o Gordon como perdedor foi, primeiro, por ele não ter conseguido parar o Kawhi em nenhum momento. Em nenhum momento o Aaron Gordon conseguiu parar o Kawhi, o que é muito mérito do Kawhi. Muito mérito. Mas, né, querendo ou não, você sendo o marcador de um cara que terminou o jogo com os números que o Kawhi terminou, mano, você é um perdedor, não tem jeito.
E principalmente pelaquela dunk que ele errou no final, mano. É um tipo de lance que você não pode errar, principalmente numa série como essa. Essa é uma série, cara, que ela vai ser vencida por quem errar menos. Porque são dois times muito bons. Com grandes jogadores, com grandes estrelas. Então você não pode cometer erros bobos. E aquela dunk que o Aaron Gordon errou foi um erro bobo, um erro besta. Um erro que ele não pode cometer. Então, o Aaron Gordon pra mim sai como perdedor. E o Michael Porter sai como perdedor pela aquele turnover, cara. Porque assim, o jogo dele vinha sendo bom. O Michael Porter, ele conseguiu se recuperar do jogo 1. O jogo 1 dele foi horroroso. Tanto que no segundo tempo do primeiro jogo ele quase não jogou. Porque ele tava muito mal. O Kawhi tirou ele do jogo. Anulou ele. Ontem ele tava melhor, cara. Matou uma bola de 3 importante no final do jogo. Conseguiu pegar muito rebote ofensivo. Só que no fim ele cometeu aquele turnover que não dava pra cometer, mano. Tinha que ter segurado a bola, velho. E ainda machucou ainda, né? Aparentemente ele machucou o ombro na hora que ele caiu. Então o Michael Porter, por aquele turnover, ele sai como perdedor. Querendo ou não, ele sai como perdedor, né? Então, acho que esses são os perdedores. Eu não considero o David Aldman um perdedor. Acho que ontem ele... Como eu disse, pra mim o Denver jogou melhor ontem do que jogou no jogo 1. Então, não acho o Aldman um perdedor. Então eu fecho com esses perdedores aqui. Towns, Thibodeau, Jokic, Gordon e Michael Porter. Coloco esses como perdedores. Os vencedores... Aí, ó, Cade Cunningham foi o grande líder dessa vitória histórica do Pistons, dessa quebra de jejum de quase 20 anos sem ganhar em playoff. Então, Cade Cunningham é um baita vencedor. Dennis Schroeder é um baita vencedor pela bola que ele matou no final e pelo jogo em si que ele fez. Importantíssimo para a vitória. J.B. Bickerstaff é um vencedor pelo nó tático que ele deu no Thibodeau no Garden, o que é, né, sempre difícil. Ganhar no Garden não é fácil, ainda mais em playoff. Então o Bickerstaff é um vencedor. E aí, cara, não tem jeito. O Kawhi pra mim é o grande vencedor da noite. O jogo que o Kawhi fez, gente, não tem como, mano. Foi uma das grandes atuações que eu já vi em playoff. Não é exagero falar isso. Não é, mano. O Kawhi foi... Mano, foi surreal, mano. Foi surreal. A sensação de que o cara não ia errar nenhum arremesso, mano, é uma sensação que poucos jogadores conseguem passar pro público. E o Kawhi é um dos poucos que consegue passar isso, mano. Tipo assim, o Kawhi... eu vi aqui alguns dados absurdos sobre a atuação dele. Eu acho que é válido passar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Algumas marcas que o Kawhi atingiu. Kawhi se tornou apenas o 5º jogador da NBA a terminar uma partida com pelo menos 39 pontos e 79% de field goal. Os outros são o Dirk, o Booker, o Elton Brand e o Terry Porter. Ele foi a segunda vez que ele marcou mais de 35 pontos com 75% de field goal em um jogo, tá? Ele é um dos 5 jogadores da história da NBA com 4 ou mais jogos de pelo menos 30 pontos e 75% de field goal. Os outros são o James Worthy, que tem 5, o Kareem, que tem 4, o Shaq, que tem 4, e o Kevin McHale, que tem 4. Tá? 11º jogador da história dos playoffs a ter um jogo de 35 pontos e 90% de true shooting. Os últimos que conseguiram 39 com 92% de true shooting, além do Leonard, foram o Lillard em 21 e o Nowitzki em 2011. E aí ele teve algumas marcas pessoais, como 3.000 pontos em pós-temporada, 16º maior pontuador dos playoffs na história, superando o Tim Duncan e o Allen Iverson. É um cara que até o momento, no playoff, tá com 30,5 pontos de média, com 81,3% de true shooting. E aí, pegando os números dele nos últimos 66 jogos em playoff, ele tem 29,1 pontos, cara, de média. Nos últimos 66 jogos dele de playoff. E aí vou dar o crédito aqui, né? Quem divulgou esses números foi o Pisou na Linha. A galera Pisou na Linha soltou esses números inacreditáveis, cara.
inacreditáveis. Então, Kawhi é o grande vencedor da noite. E eu vou te falar, cara, eu pretendo trazer o MVP dos playoffs, fazer a corridinha do MVP dos playoffs. Vou fazer, né, a cada fim de rodada eu vou trazer o melhor jogador da rodada, e aí no fim a gente vê quem será, né, o MVP dos playoffs. Mas eu já adianto, cara, o Kawhi, ele caminha a passos largos pra vencer essa primeira parcial do MVP dos playoffs, mano. Porque é bizarro o que ele fez ontem, mano. A atuação de ontem, ela foi muito grande. Foi muito grande. Então, Kawhi Leonard, pra mim, grande vencedor da noite. E... mano, que bizarro, cara. Que bizarro. E que bom é poder ver esse cara jogando saudável no playoff, mano. Isso é muito bom. E se Deus quiser, ele vai se manter saudável. Se Deus quiser. Porque a gente merece, mano. A gente merece um Kawhi saudável durante todo um playoff. A gente merece. E a última vez que a gente teve isso, né, levantou o caneco, né, em 2019. Se bem que na bolha, ele tava saudável também, né? Na bolha ele tava saudável. E o Clippers tomou aquela virada. Mas enfim. A gente sabe que esse cara entrega quando tá saudável, né? Os 2 MVPs de finais falam por si. Enfim, pra mim o grande vencedor da noite foi ele. Uma atuação bizarra. E... que vitória do Clipão. Indo agora, pessoal, pros jogos de hoje. Falando aqui sobre os jogos dessa terça. Teremos 3 jogos, né? Teremos o jogo 2 das séries entre Bucks e Pacers, Grizzlies e Thunder e Minnesota e Lakers. Bucks e Pacers começando às 8 da noite, Grizzlies e Thunder às 8h30 e Minnesota e Lakers no prime time às 11 da noite. 3 jogos que, assim, na real, tirando Grizzlies e Thunder, os outros dois, a tendência é que sejam grandes jogos. Grizzlies e Thunder eu não sei se vai ser um grande jogo, porque, sinceramente, eu acho que o Thunder tem tudo pra ganhar de novo, e talvez até com uma certa facilidade. Mas Bucks e Pacers e Minnesota e Lakers tendem a ser bons jogos, ainda mais pela volta do Lillard, né? Segundo informações, o Lillard volta a jogar hoje. Vai estar disponível pro Doc Rivers utilizar. E aí com ele é outra parada, né? Com ele é outra parada. Então acho que esse jogo 2 de Bucks e Pacers vai ser bem legal. E Minnesota e Lakers vai ser incrível. O Lakers precisando se recuperar do jogo 1, da surra que tomou no jogo 1. JJ Redick falou, né, em entrevista, que o último treino do Lakers foi o melhor treino do time na temporada. Então, esses 2 jogos específicos tendem a ser bem bons. Grizzlies e Thunder eu acho que não vai ser um jogão, porque em casa eu acho que o Thunder vai ganhar de novo, tá? O Grizzlies pode fazer algumas coisas pra tentar ser mais competitivo? Pode, né? Por exemplo, o que eu faria se fosse técnico do Grizzlies? E aí eu tô aqui, né? Eu tenho a humildade de falar que eu não sei porra nenhuma de basquete em relação ao Thomas Lizalo, né? É Lizalo. Cara, eu ainda não decorei o nome do técnico do Grizzlies. Thomas Lizalo. Thomas Lizalo. Em relação a ele, cara, eu não sei nada de basquete. Ele sabe muito mais do que eu, obviamente. Mas aqui, né, na minha posição de corneteiro, eu vou dizer o que eu faria. Se eu fosse ele, eu tentaria obrigar o Thunder a arremessar mais de fora, porque é algo que o time do Thunder não faz tão bem. O Thunder, em relação à bola de 3, não é tão bom quanto outros times, tá? Então eu tentaria obrigar o Thunder a arremessar mais de fora, tá? E aí como que eu faria isso? Congestiono o garrafão. Congestiono o garrafão, marco um pouquinho mais, né? Dou 2 passinhos pra trás na hora da marcação pra induzir o Thunder a arremessar mais de fora. Só que aí tem um ponto também. Pra você obrigar o Thunder a arremessar mais de fora, você tem que tirar um pouquinho do jogo de transição do Thunder. E aí como que você faz isso? Cuidando melhor da bola. Diminuindo os turnovers, cuidando melhor, não dando quadra pro Thunder correr.
Porque se o Thunder começa a correr quadra, meu amigo, não tem jeito, você vai tomar. Porque o Thunder, atacando em transição, é um dos melhores times da liga. Então, tenta marcar um pouquinho mais pra trás, né? Tenta uma marcaçãozinha em zona. Congestiona o garrafão, diminui os seus turnovers pra não dar quadra pro Thunder correr. E aí você tenta machucar o Thunder de outras formas, né? O Ja Morant vai ter uma dificuldade extrema em pontuar pela questão dos marcadores que o Thunder tem pra usar nele. Então é tentar um Desmond Bane, é tentar um JJJ, né? Torcer pra que esses dois tenham uma produção melhor. Então, Memphis pode fazer essas coisas pra tentar diminuir um pouco o ritmo do Thunder. Mas ainda assim, cara, eu acho que o Thunder, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, eu acho que o Thunder vai conseguir achar alternativas, sabe? Eu acho que o Thunder pode achar alternativas. E eu acho que o Thunder vai ganhar, e eu acho que ganha até com uma certa facilidade, tá? Em Memphis, eu acho que a série pode ficar um pouquinho mais difícil. Até acho que o Memphis pode ganhar um jogo lá em Memphis, tá? Agora, em Oklahoma vai ser duro pro Grizzlies, mas basquete é foda, tudo pode acontecer. Então, se eu fosse o Thomas, eu faria esses ajustes. Induziria o Thunder a arremessar mais de fora, diminuiria os turnovers e tentaria criar mais situações para JJJ e Desmond Bane, visto que o Ja Morant, por enfrentar Caruso, por enfrentar Cason Wallace, por enfrentar Lugendort, tende a ter uma dificuldade grande em fazer o jogo dele fluir. Então, se ele não vai conseguir pontuar, tenta usar ele como uma isca, né? Tenta usar a gravidade do Ja Morant. E aí é torcer pro JJJ e pro Desmond Bane estarem numa noite melhor. Eu pensaria em talvez utilizar um pouco menos o Zach Edey, porque no jogo 1 ele foi muito irrelevante. Mas pensando na estratégia de congestionar o garrafão, talvez ter ele faça sentido. Então, manter o Zach Edey ali, mas torcer para que ele tenha um impacto maior. É isso, cara. Eu acho que é basicamente isso que eu faria se fosse o Memphis. É um confronto difícil pro Grizzlies, mano. É um confronto bem difícil, mas vamos ver. Em relação aos outros jogos, Bucks e Pacers, o que eu faria se fosse o Bucks? Se fosse o Doc Rivers, no caso. Bom, tendo o Lillard à disposição, tentaria atacar ao máximo o Haliburton. Tentaria isolar ao máximo o Lillard no Haliburton para tirar vantagem da defesa ruim do Haliburton. Rodaria mais a bola, porque o ataque do Bucks foi muito estático no jogo 1. Então rodaria mais a bola para balançar a defesa do Pacers, que apesar de ser uma defesa melhor do que a do ano passado, não é uma defesa de elite. Então é uma defesa que, se você souber manipular, você vai achar espaço. Então tentaria rodar melhor a bola. Não usaria o Brook Lopes. Para mim, o Brook Lopes ele não pode ter tantos minutos nessa série. Não pode, mano. Todo respeito ao Brook Lopes, mas ele é um cara que, velho, o Miles Turner humilhou o Brook Lopes, cara. Desculpa. Então eu se fosse o Doc, apostaria num small ball, usaria o Giannis meio que como um falso 5 e usaria o Bob Portis na 4, espaçava e trabalharia com isso. Apostaria bastante na transição, mas aí você precisa ter um bom desempenho na defesa. E basicamente isso que eu faria, se fosse o Doc. Eu acho que são ajustes que, se forem feitos, podem ter um efeito bom. Usar o Giannis para marcar o Miles Turner pode ser uma ótima, né? Para tirar um pouco, né, da dominância que o Miles Turner teve no primeiro jogo. Ah, e o Siakam. Bota o Bob Portis no Siakam. Bota o Bob Portis. Tem que torcer pra Gary Payton, pra AJ Green, pra Kevin Porter produzirem bem vindo do banco. E eu acho que é isso. Acho que são alguns ajustes que dá pro Doc Rivers fazer. E a volta do Lillard já é uma coisa muito boa. Tem que ver como que ele vai voltar, se ele vai voltar bem. A tendência é que ele sinta um pouco a falta de ritmo. Mas só de ter ele ali à disposição pra, né, atacar o Haliburton, já vai ser uma ajuda tremenda. Acho que o Bucks pode ganhar hoje, tá? Não acho impossível o Bucks ganhar. Meu palpite seria Indiana, mas não acho impossível.
Não acho impossível o Bucks ganhar, ainda mais se o Lillard voltar bem, se o Giannis fazer um bom jogo. E se o Doc Rivers, né, parar de ficar apostando no Brook Lopes, que, pelo amor de Deus, não tem como mais 2025 você ter o Brook Lopes como, né, uma opção pra jogar 30 minutos no playoff. Tem como. Com todo respeito. Ainda mais tendo o Miles Turner como matchup, né? E aí, indo pra última série, Lakers e Minnesota, essa aqui, indo pro último jogo, no caso, né? Esse que tem tudo pra ser o melhor jogo da noite. Cara, é um jogo que o Lakers não pode perder, né, mano? O Lakers não pode sonhar em ir pra Minnesota com 2 derrotas na mala. Tem que ganhar, tem que recuperar um dos seus mandos. Não recuperar, né? Mas fazer valer, né? Um dos seus mandos. E aí tentar roubar um do Minnesota. E alternativas pra isso o Lakers tem, cara. Né? Acho que o principal ponto de correção do Lakers é melhorar a sua defesa de perímetro. É contestar melhor os arremessos do Minnesota, perdão. Que foi o que matou o Lakers no primeiro jogo, né? Memphis. Caramba, tô confundindo Minnesota com Grizzlies. Meu Deus do céu, que loucura. Minnesota fez chover bola de 3 no primeiro jogo. Castigou demais o Lakers. Foi o recorde do Minnesota, inclusive, né? Em pós-temporada, se não me engano. Então tem que melhorar sua defesa de perímetro. E pra isso, eu, logo de cara, já apostaria no small ball. Não usaria o Jackson Reyes. Já começaria com o Finney Smith, fazendo meio que um falso 5. Espalharia mais o time. E aí você cobre melhor o perímetro. Ah, mas vai sofrer no garrafão com o Gobert. Irmão, é um sacrifício que você pode fazer. Se pra defender o perímetro do Minnesota, pra impedir que o Minnesota faça chover bolas de 3 de novo, o risco, né, o preço pago seja deixar o Gobert livre no garrafão, que seja, irmão. Deixa o Gobert livre no garrafão. Deixa o Gobert livre no garrafão. O problema vai ser quando o Naz Reid entrar. E aí o Naz Reid, além de ter o tamanho, ele tem o espaçamento de quadra. Ele que foi, pra mim, o melhor jogador do jogo, né, do primeiro jogo. Pra mim ele foi o grande X-Factor da partida. Então aí você vai ter um problema, porque você vai ter que espaçar por conta do Naz Reid, e aí você vai permitir infiltrações do Anthony Edwards, de Vincenzo, enfim. Mas eu prefiro apostar num full small ball e correr esses riscos do que ficar com o Jackson Reyes ali sem fazer nada. Né? Então, eu, se fosse o J.J. Redick, já começaria no small ball. Começaria com Luka, Reeves, LeBron, Hashimura e Finney Smith. Ou o Vanderbilt, mas eu deixaria o Finney Smith pela questão do arremesso. Porque aí entra no segundo ajuste que eu faria, que seria usar muito pick and pop com o Finney Smith sendo o screener puxando o Gobert pro garrafão, né? E aí eu até peguei aqui uma pranchetinha para mostrar isso para vocês, né? Na falta de uma prancheta, né, analógica, né? Vamos aqui para a prancheta virtual. O que eu faria se fosse o Lakers, tá? Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Ah, duro que não vai ter uma cor legal aqui pro... Enfim, vamos com essas cores aqui mesmo. Ó, o Lakers vai ser o de vermelho e o Memphis o de azul, tá? Ó. Aqui você tem o Luka. Vou fazer aqui desse lado que é melhor, né? Fica mais limpo pra vocês. Fica mais legal pra vocês verem. Você tem o Luka aqui. Você tem o LeBron aqui. Ou o Reeves, né, no caso. Aí você tem o LeBron aqui. Não, a Hashimura aqui, né? Faz mais sentido. LeBron aqui, né? Talvez. E aí você tem aqui fazendo um falso 5 o Finney Smith. Ou você pode até usar o LeBron aqui como um falso 5 também, que eu acho que faz sentido. E aí você tem, né, os jogadores do Minnesota. Você tem o Anthony, você tem o McDaniels, né, que vai estar na individual com o Luka. Você vai ter o Conley aqui no Reeves. Você vai ter o Randall aqui no LeBron ou no Finney Smith, depende de quem for fazer o falso 5. Você tem o Gobert aqui em quem fizer, né, o falso 5. E você tem aqui o Anthony Edwards no Hashimura. Né? Ou você troca o Anthony Edwards pelo Mike Conley, enfim. Você tem aqui o desenho do postado. Por que é legal você ter um falso 5, sendo o Finney Smith ou o LeBron? Porque na hora que você fazer o pick and pop aqui, ó, o Gobert vai acompanhar. E aí,
O Luka vai usar aqui a screen. Quem tiver aqui vai abrir, vai fazer o pick and pop, e aí pode ser o Finney-Smith ou o LeBron. E aí o Gobert ou vai trocar não, né? Ou vai acompanhar o screener, ou ele vai trocar e ficar com o Luka no mano a mano. Qualquer uma dessas situações é boa pro Lakers, porque se o Gobert acompanha, no intervalo dessa troca do McDaniels vindo aqui para acompanhar o Luka, você já vai ter, por exemplo, um LeBron podendo, atacar o garrafão que vai estar desprotegido. Você vai ter um Reeves podendo atacar o garrafão que vai estar desprotegido. Então, usar um falso 5 para bater pick and pop com o Luka é uma ótima alternativa. Ah, Luiz, mas e se o Gobert aceitar a troca? Aí o Gobert vai estar na pior situação possível para ele, que é no mano a mano, no perímetro com o Luka. E você sabe o que o Luka costuma fazer com o Gobert quando tá nessa situação, né? Ele fez isso, inclusive, no jogo 1. Uma das poucas coisas que deu certo pro Lakers no jogo 1 foi o Luka atacando o mismatch. Foi o Luka atacando o Gobert, foi o Luka atacando o McDaniels, foi o Luka atacando o Naz Reid. E o Julius Randle também em alguns momentos. Então, usar o falso 5 aqui, o falso pivô, é uma ótima alternativa na minha visão. E, de novo, em relação ao J.J. Redick, eu não sei nada de bola. J.J. Redick sabe muito mais de bola do que eu. Essa é só a minha opinião de entusiasta, né? De fã. É minha opinião. Então eu acho que usar um small ball logo de cara já vai ajudar o Lakers tanto na parte defensiva para conter os arremessos de fora do Minnesota, como na parte ofensiva para gerar esse desequilíbrio na marcação do Minnesota. Ah, e quando tiver o Naz Reid, aí é outra situação. Aí é uma outra situação, porque o Naz Reid, fora do garrafão, ele performa melhor do que o Gobert na parte defensiva. E também na parte ofensiva também. Mas com o Gobert em quadra, pra mim o J.J. Redick tem que fazer isso. Usa aqui o Finney-Smith ou o LeBron como falso 5. Vai usando pick and roll, vai usando pick and pop no caso, pra tirar o Gobert do garrafão e forçar ele a tomar essa decisão de ou ficar aberto ou de trocar com o Luka. Né? Outra coisa que o Lakers pode fazer, mano, gerar mismatches pra Luka e LeBron usando o Hashimura ou o Austin Reeves como screeners. Pô, Austin Reeves tá aqui, vem cá, ó, faz uma screen. Puxa o Mike Conley, deixa o Luka aqui, ó. Deixa o Luka aqui e aí, ó, tenta atacar o espaço. Porque aqui, ó, o Finney-Smith ou o LeBron, ele vai puxar o Gobert aqui pra fora. Então, ó, tenta usar aqui, ó, tenta usar os seus jogadores menores, Reeves, Hashimura, tenta usar esses caras como screeners. Ou até o próprio Luka também. Tenta usar screens com outros caras que não sejam um big, no caso, né? Tenta usar esses outros caras, tenta aqui, ó, Luka tá aqui com a bola. Reeves tá aqui aberto. Luka, vem cá, ó. Faz a screenzinha aqui, ó. Joga a bola aqui no Reeves. Faz a screenzinha aqui, ó. Puxa o McDaniels. Na hora que o Reeves passar com a bola, ou você abre pro arremesso, ou, ó, corta aqui, ó. Movimentar melhor. Movimentar melhor. Outra coisa, criar situações pra LeBron e Reeves, cara. Os dois foram pouco utilizados no jogo 1. Demoraram pra ser mais utilizados. Tenta usar mais eles. Tenta usar mais eles. LeBron, corta pra cesta. Na hora que o Finney-Smith vir aqui, ó, movimentar e puxar o Gobert, taca aqui, ó. E o Luka vai achar o passe. Né, o Luka, aqui, ó. O Luka vai achar o passe aqui, ó. Movimentar mais. Precisa de mais movimentação. Se ficar estático, a defesa do Minnesota vai engolir. Vai engolir. A grande questão pra mim, pro Lakers, a grande dificuldade do Lakers pra mim é nos momentos de Naz Reid em quadra. Pra mim o Naz Reid, ele é o termômetro da série. Se o Lakers não souber conter melhor o Naz Reid, vai dar ruim. Mas enquanto o Naz Reid estiver no banco e o Gobert estiver em quadra, tem que atacar o Gobert, tem que atacar o Randle. Tem que atacar o Randle. Ô LeBron, o Randle tá na sua marcação? Vem cá, faz uma parede pro Luka.
tenta deixar o Randle no mano a mano com o Luka no perímetro, que é bom pro Luka. Ou tenta atacar a lentidão do Randle em cuts. O Randle não vai acompanhar, irmão. Porque ele não tem velocidade, não tem explosão. Né? Então, são essas coisas que eu acho que o J.J. Redick pode fazer. Repito, a grande dificuldade vai ser nos momentos de Naz Reid em quadra. Aí é onde o Lakers vai ter real dificuldade. Mas enquanto o Naz Reid não tiver em quadra, enquanto o Minnesota tiver com o Gobert, com o Randle ali, dá pra fazer essas coisas. Uma outra coisa que eu acho que é válida fazer, dobra mais no Anthony Edwards. Obriga o Anthony Edwards a tomar decisões pressionado, a passar pressionado. Vamos ver, quem sabe ele não desestabiliza, comete turnover e aí você ataca no turnover. Ataca em transição, o Luka passando pro LeBron, correndo, pro Reeves. Dobra mais no Anthony Edwards, bota pressão. Ah, mas aí vai ficar alguém livre. Irmão, é um sacrifício que você tem que correr. Você vai ter que correr algum risco, você vai ter que fazer algum sacrifício. Claro, quando o Naz Reid estiver em quadra junto com o Edwards, aí você tenta dobrar menos, porque aí é um big totalmente livre ali pra arremessar. E o Naz Reid ele não costuma desperdiçar. Mas quando tiver o Gobert, quando tiver o Randle, dobra mais no Anthony Edwards. Ou o Randle tá com a bola, dá 2 passinhos pra trás, tira a infiltração do Randle e obriga ele a arremessar de fora, porque beleza, vai ter uma noite onde ele vai acertar 3 de 4, 4 de 6, mas vai ter noite onde ele vai acertar 2 de 10 no perímetro, porque o Randle ele é inconstante arremessando de fora. Então começa a pagar uns arremessos pro Randle, tenta tirar um pouco a infiltração dele, tenta minar a confiança do Randle. Tem essas coisas que eu acho que dá pro Lakers fazer, atacar um pouco mais o Mike Conley também no perímetro, pode ser uma boa, e aí o Austin Reeves precisa ser mais agressivo. O Reeves jogou muito mal no primeiro jogo, ele precisa ser mais agressivo, então são alguns ajustes que eu acho que dá pro J.J. Redick fazer, são algumas alternativas que eu acho que o J.J. Pode fazer, mas a principal delas é jogar mais no small ball. O Jackson Hayes, cara, dificilmente ele vai ter um impacto bom nessa série. Então, small ball, irmão. Finney-Smith ali de titular, usa a bola de 3 que o Finney-Smith tem. Outra coisa, Dalton Knecht tem que ter mais minutos, cara. Você precisa ter mais arremessadores. Você precisa abrir essa defesa do Minnesota. Entendeu? E aí é fazer... né? Tentar criar boas situações pro LeBron, tentar deixar o Luka em situações favoráveis no perímetro. Acho que é basicamente isso. Pra mim, o Lakers tem peças pra gerar dificuldade pro Minnesota. Tem peças. A questão é saber usar. Eu acho que o J.J. Redick ele foi muito surpreendido no jogo 1. Ele não esperava Minnesota arremessando do jeito que arremessou, tá? Mas agora, com tempo pra treinar, assistindo o vídeo do jogo, eu acho que o J.J. Redick tem tudo pra trazer um time melhor pra esse jogo 2. E aí tentar empatar e ir pra Minnesota, pelo menos com um empate, né, na série. Vamos ver o que vira. São 3 jogos que eu tô bem animado, mas com certeza Minnesota e Lakers é o que eu mais quero assistir nessa noite. É o que eu mais acho que vai ser interessante, né, dos 3. Enfim, sobre os 3 jogos é isso. Esses são alguns ajustes, né, que eu acho que os times que estão perdendo podem fazer pra tentar empatar a série. Pra mim, a missão mais difícil da noite é do Memphis. Memphis é o que tem a missão mais complicada. Lakers e Bucks, eu acho que os dois podem até sair com a vitória hoje, cara. Agora, o Memphis vai ser difícil. É o que eu falo, Memphis, pra mim, pode vencer quando jogar em casa. Quando a série for pra Memphis, aí eu acho que o Memphis tem chance de ganhar. Porque aí é outra parada. Você jogar em casa no playoff é outra questão. Agora, Bucks e Lakers, eu acho que eles podem vencer. Lakers, no caso, joga em casa, né? O Bucks não, o Bucks joga fora. O Bucks pode conseguir uma vitória fora de casa. Mas aí vai depender das questões que eu falei. Do Lillard voltar bem, enfim. Mas vamos ver. Lembrando que pra assistir os jogos de hoje e todos os jogos do playoff, o League Pass é a melhor opção, tá? Lá você tem acesso a todos os jogos, ao vivo, qualidade maravilhosa. E aí, se cadastrando no League Pass, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui do episódio, você consegue 7 dias grátis de teste e mais de 40% de desconto no plano anual. Então, se você não tem o League Pass, aproveita, o link tá aí. Faça já o seu cadastro. Tá bom? Então, sobre os jogos de ontem,
Falamos sobre os jogos de hoje. Falamos também. Pra encerrar de vez o episódio, vou falar aqui rapidinho sobre a tal pesquisa, né? Que o The Athletic fez com alguns jogadores da NBA. Onde o The Athletic perguntou para 90 jogadores da liga quem é o jogador mais superestimado da NBA na opinião deles. E aí, na votação, quem levou foi o nosso querido Tyrese Haliburton. Exatamente, cara. Haliburton foi eleito pelos jogadores o jogador mais superestimado da liga. 14,4% dos votos. Em segundo lugar ficou Rudy Gobert. Em terceiro lugar ficou o Trae Young. E aí tem alguns nomes aqui que me surpreendem. Por exemplo, o Giannis ter sido votado como jogador superestimado é uma loucura. Holiday ter sido votado também é uma loucura. Os outros aqui eu até entendo. Tipo, o Bradley Beal. É impressionante como o Bradley Beal é superestimado. Muito superestimado. Eu entendo quem superestima, quem acha, né, que o Draymond Green é superestimado. Eu discordo, tá? Eu não acho que ele é superestimado, mas eu entendo. O Julius Randle, pra mim, é bem superestimado. O Joel Embiid. E aqui quem fala é um cara que já defendeu muito o Joel Embiid. Mas hoje eu concordo que ele é superestimado. Concordo. Dillon Brooks, Paul George, Tyler Hero. Eu entendo por que eles foram votados. Tyler Hero hoje até que não faz tanto sentido achar ele superestimado. Inclusive, eu acho que o Tyler Hero ele é até subestimado hoje em dia, tá? Mas não me impressiona. O Ja Morant, eu entendo também, tem muita gente que acha o Ja Morant superestimado. Eu não acho, tá? Eu acho ele bom pra caralho. Mas tem muita gente que acha ele superestimado. O Jimmy Butler tem toda a questão dele cagar pra temporada regular. E aí isso pode dar a impressão de que ele é superestimado. Eu também não colocaria ele como superestimado. Agora, eu entendo, cara. Eu realmente entendo Haliburton, Gobert e Trae Young serem os mais votados. Eu já achei o Trae Young superestimado, viu? Eu já achei ele bem superestimado. Hoje em dia eu não acho ele tanto. O Haliburton, apesar de eu não achar ele superestimado, eu consigo entender o porquê que as pessoas acham e o porquê que os jogadores acham. Porque o Haliburton, ele é um cara que... Você analisando friamente o jogo dele, mano, você vê que, tipo, ele tem o melhor drible do mundo? Não tem. Inclusive, eu acho que o Jeff Teague já falou sobre isso, né? Que o Haliburton, ele basicamente só dribla, né? De lado, né? Vai pra um lado, pra um outro. Você não vê ele tendo muito recurso de mano a mano. É um cara que, em termos de arremesso, ele é muito inconsistente, ele não é um grande pontuador, mas ele é um cara que distribui muita assistência, que gera muito jogo, comete pouquíssimo turnover, mas eu consigo entender o porquê que as pessoas acham o Haliburton superestimado. O Gobert, não preciso nem discorrer tanto, né? Pra mim, o Gobert, cara, ele tá numa lista, tranquilamente, dos caras mais superestimados da história. Tá? O Gobert ter ganhado os prêmios que ele ganhou, ter ganhado os contratos que ele ganhou, mano, pra mim é uma loucura. Uma loucura. Mano, é um absurdo. O Gobert... Tipo assim, o Gobert ele vai ser Hall da Fama, tá? Isso é um fato. E pra mim é uma loucura o Gobert ser Hall da Fama. Tá entendendo? Porque pra mim o Gobert, cara, ele não é nem o melhor defensor da geração dele. Talvez ele não pegue nem top 3 da geração dele. Tá entendendo? Tipo assim, o Draymond Green pra mim, ele é infinitamente melhor defensor do que o Gobert. O Kawhi Leonard, pra mim, ele é infinitamente melhor defensor do que o Gobert. O Giannis é muito melhor do que o Gobert. O Bam Adebayo é melhor do que o Gobert. O JJJ é melhor do que o Gobert. Entendeu? Então, cara, o Gobert pra mim, ele segue sendo, ao concurso, o mais superestimado da NBA. Tá? Ao concurso. Um cara que eu achei que ia receber voto e não recebeu é o Lamelo, tá? Não sei por que os jogadores não acham ele superestimado, mas eu acho o Lamelo superestimado. Eu já falei isso aqui no canal e já gerou muita discussão,
Mas eu acho o LaMelo Ball muito superestimado, cara. Eu acho. Desculpa, acho ele craque, acho ele gênio. Mas, mano... mas ele joga num time ruim. Irmão, o Cade Cunningham, temporada passada, jogou no pior time da NBA. Nessa temporada, levou o time pro playoff. O LaMelo nunca fez isso, mano. O LaMelo nunca fez isso. E aí, depois que eu falo que, pra mim, Derrick White tá numa prateleira acima do LaMelo, vem gente falando que eu tô maluco. Não tô. Você que superestima o LaMelo. Você que vê os highlights do LaMelo e acha ele, meu Deus, que gênio da bola. Meu Deus, o LaMelo é pica pra caralho. Beleza, ele tem highlight maravilhoso, ele é um jogador muito talentoso, mas isso não resulta em vitórias, mano. E desculpa, mano, pra mim, se você não faz o seu time ganhar, perdão, você vai estar na prateleira abaixo, cara. Entendeu? Holiday, pra mim, o Drew Holiday é muito acima do LaMelo. Se eu tenho a opção de contratar Holiday ou LaMelo pro meu time, eu não penso duas vezes e pego o Holiday. Eu não penso duas vezes. Então eu acho o LaMelo muito superestimado. Talvez não tão superestimado quanto o Gobert. Se fosse a minha lista aqui, pra mim o Gobert ainda tá em primeiro. Mas o LaMelo talvez pegaria um segundo lugar, viu? Eu acho o LaMelo muito superestimado, mano. Muito superestimado. Eu acho. Aí posso estar equivocado, mas eu acho. Mas enfim. Esses são os meus pitacos, né? Sobre essa votação. O que você acha, cara? Você concorda que o Haliburton é o mais superestimado da NBA atual? Eu não acho, tá? Eu acho que tem gente acima dele. Mas e você? Comenta aí. E com essa votação polêmica, eu encerro o programa de hoje. Já tô vendo, cara, a galera me chamando de maluco. Ah, você é doido, LaMelo. Coitado do LaMelo, ele joga num time ruim, o time não faz nada por ele. Pô, irmão. Eu não aceito mais essas desculpas, não. Depois do que o Cade Cunningham fez hoje, fez nessa temporada, desculpinha de jogar em time ruim não me pega mais. Não me pega mais, irmão. E outra. Ah, tadinho, ele joga num time ruim. Então pede troca, porra. Então pede troca, vai pra um time bom. Ó. Pra mim falta vontade de competir por parte do LaMelo. Pra mim falta vontade. Foda-se. Ah, mas tá enchendo o bolso de dinheiro. Beleza, irmão. Mas aí vai ter uma discussão LaMelo e Derrick White, eu vou escolher o Derrick White. Foda-se. É isso. É isso. Pra mim o que vale é vitória, irmão. Se você é bom, mas você não faz seu time ganhar, você tá numa prateleira abaixo. Você tá numa prateleira abaixo. Mas enfim. O que você acha? Você pensa sobre isso? Comenta aí. Ó, gente, o programa de hoje é isso, tá? Com essa polêmica eu vou encerrar o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo aí com a galera. A gente se vê amanhã com mais uma edição do Switch TV Show. Hoje teremos, obviamente, a cobertura da rodada, então fica ligado aí no canal. E tamo junto, gente. Tamo junto. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau.